Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste primeiro dia de agosto de 2022, sejam todos bem-vindos. Os antigos diziam que agosto era o mês do desgosto. Todos os meses são brindados com algum desgosto, não é mesmo? Mas é que como agosto rima com desgosto, parece que é sempre um pouco mais perigoso este 8º mês do ano. Coincidência ou não, é possível que uma nova guerra, um novo conflito aconteça agora, num momento já muito quente na Europa. Refiro-me ao conflito do Kosovo com a Sérvia, numa região para lá de explosiva. Bem, para entendermos um pouquinho desta problemática, temos que ir ao mapa, evidentemente. Aqui vocês estão sobre o Kosovo, que faz fronteira justamente com a Sérvia. O problema está aqui, o Kosovo foi desmembrado da Sérvia, foi considerado uma república independente da Sérvia em 2008, oficialmente. O Kosovo já tinha tentado se desmembrar da Sérvia em 1990, mas naquele entonces somente a Albânia reconhecia a independência do Kosovo. E nenhum outro país naquele momento ousava considerar então o Kosovo como independente da Sérvia. Acontece que o Kosovo fazia parte de um grande esquema que era mantido sobre mão de ferro pelo general Tito. Precisamos conhecer um pouco essa história desde a antiga República Socialista chamada Iugoslávia, que servia à União Soviética, evidentemente. Então começamos assim essa história. Era uma vez um fictício país chamado Iugoslávia, que compreendia toda esta região que vocês estão vendo aqui. A Eslovênia, a Croácia, Bósnia e Herzegovina, Sérvia, Montenegro, Macedônia e também agora o que chamamos de Kosovo. Eram etnias diferentes, culturas diferentes, mantidas dentro de um espartilho de ferro por um fortíssimo general, um general de ferro também, chamado Tito. Daí porque se imaginava que a Iugoslávia, em algum momento, uma vez desaparecido Tito e caído o muro de Berlim, se desmantelaria como uma colcha velha de retalhos. E foi exatamente o que aconteceu. O centro de poder da antiga Iugoslávia estava na Sérvia, em sua capital Belgrado. Uma vez que Tito morre, o muro de Berlim desaparece e oficialmente a União Soviética é sepultada, então começaram os conflitos separatistas na antiga Iugoslávia. Bem, a última parte a ser desmembrada da antiga Sérvia foi Kosovo, em 2008, como disse. Só que foi muito polêmica, porque naquele entonces nem a Rússia, nem a Espanha e nem mesmo a Sérvia reconheciam a separação. Como aconteceu esta separação? Temos pistas, indícios de textos do passado. Aconteceu porque os Estados Unidos queriam, sim, fortalecer e muito a presença islâmica na região. Ou melhor, queriam, sim, favorecer a Albânia, esse país que vocês veem aqui no cantinho esquerdo. Na verdade, o Kosovo é praticamente todo ele formado por albaneses. Praticamente não. Na verdade, os albaneses eram uma minoria dentro da antiga Iugoslávia. Representavam 14% apenas da população e se concentravam exatamente nessa região que depois se separou da Sérvia, cujo nome ficou Kosovo, mas que na verdade são albaneses. Bem, qual é o problema? O problema é que no norte do Kosovo, onde está aqui o meu cursor, a população é basicamente de sérvios e não de kosovares ou albaneses. E aí vem todo o problema. A Sérvia não reconhece essas fronteiras
e quer que os albaneses, ou melhor, quer que os sérvios que lá vivem pertençam à Grande Sérvia, evidentemente. Já os kosovares, que são islâmicos, não querem saber dos sérvios e agora estão impondo restrições ao livre trânsito de sérvios dentro do Kosovo, exigindo, por exemplo, que os documentos dos sérvios sejam todos pertencentes ao Kosovo, entre outras cositas. E está aí dado o imbróglio. Bem, isso tem alguma coisa a ver com Rússia, Ucrânia, OTAN, União Europeia? Sim, tem tudo a ver. Então, é por isso que digo que é importante voltarmos a alguns textos antigos que estão na internet por aí eternamente. Como, por exemplo, este texto publicado pelo American Thinker em 2007, pouco antes da separação do Kosovo da Sérvia. O texto assinado por Walid Fares diz o seguinte: ao longo dos últimos meses, vários líderes ocidentais, incluindo figuras de alto escalão dos Estados Unidos, apoiaram a separação da província do Kosovo da República Sérvia, com base no fato de que a maioria dos habitantes da província, todos albaneses, desejava exatamente isso, a separação. O secretário de Estado dos Estados Unidos e os principais diplomatas europeus têm trabalhado no pressuposto de que o resultado final da crise deve ser outra nova república nos Balcãs, surgida, claro, dos escombros da antiga Iugoslávia. A sua participação nas negociações patrocinadas pela ONU, juntamente com a Sérvia, Kosovo, Albânia e Rússia, tem caminhado para o ponto final de dividir o território de um Estado-nação em 2 estados, ignorando o contexto histórico, consequências e princípios importantes, com amplo alcance e consequências desagradáveis, quando esses princípios serem como precedentes em outros lugares, por exemplo, ou subjacente a tudo isso, está o fato da agenda não tão oculta da ONU dizer o seguinte: um chamado dividendo diplomático antecipado para agradar o mundo muçulmano está em curso. Kosovo, aquela região de 14% de albaneses dentro da Sérvia, queria a independência e a ONU rapidamente dispôs-se a agradar os muçulmanos. A agradar também, evidentemente, a Albânia, mas atenção, no final das contas, agradar ainda mais a Turquia, que naquele momento queria ver revivido o Império Otomano. Tudo isso, claro, capitaneado pelos Estados Unidos. Então, aí, por baixo das cinzas, existe uma brasa quente com muitos interesses, evidentemente, que já contrariavam os interesses da Rússia, que naquela época estava um tanto quanto desorientada e desmantelada, mas já tinha Vladimir Putin em perspectiva de defender os seus interesses também, é claro. Segue a matéria dizendo: um proeminente legislador dos Estados Unidos declarou o verão que conceder a independência ao Kosovo agradaria ao mundo muçulmano e mostraria que a América não é anti-islâmica. O caso do Kosovo assumiu uma importância extra nesta precária e pós-11 de setembro como um símbolo, mas corre o risco de desencadear uma reação de crises explosivas em todo o mundo. Isso em 2007. Como uma potencial declaração unilateral de separação por parte do governo local da província de Kosovo pode ocorrer, é imperativo que Washington e Bruxelas sejam sábios em Kosovo e pensem cuidadosamente nas implicações. Bem, os Estados Unidos continuaram então a favorecer, e muito, inclusive com propaganda anti-Sérvia,
a separação, então, da República do Kosovo, da República da Sérvia. Bem, outro texto que também nos dá uma pista do que acontecia naquele momento foi publicado no dia 29 de maio de 2013 no Gatestone Institute, um texto assinado por Robert Kaplan. Dizia o texto: desde meados da década de 1990, os Estados Unidos intervieram militarmente em vários conflitos armados internos na Europa e no Oriente Médio, bombardeando sérvios e Sérvia, em apoio ao regime muçulmano de Izetbegović, da Bósnia, em 1995. Continuando, bombardeando sérvios e Sérvia em apoio aos muçulmanos do KLA, de Kosovo, em 1999. Bombardeando o regime de Gaddafi na Líbia em apoio aos rebeldes em 2010. Cada intervenção foi justificada aos americanos como motivada por preocupações humanitárias, proteger os muçulmanos bósnios dos sérvios genocidas, proteger os muçulmanos do Kosovo dos sérvios genocidas e proteger os líbios de seu ditador assassino, Muammar Gaddafi. Outras razões para essas intervenções também foram oferecidas, como ganhar para os Estados Unidos uma posição estratégica nos Balcãs, derrotar o comunismo na Iugoslávia, demonstrar aos muçulmanos do mundo que os Estados Unidos não eram anti-muçulmanos e redefinir o papel da OTAN na era pós-Guerra Fria, entre outros. Então, já podemos entender aqui que os Estados Unidos, na época, demonizava a Sérvia, assim como demonizava Muammar Gaddafi na Líbia, etc. e tal. E queria, portanto, dividir a Sérvia, enfraquecê-la ainda mais, porque, evidente, há uma ligação histórica entre a Sérvia e Moscou, e colocar uma superbase da OTAN exatamente ali no coração da antiga Iugoslávia, ou bem pertinho do coração, para, quem sabe, um dia, se fosse preciso, usar a OTAN contra gente ou pessoas demonizadas por serem pró-União Soviética ou, no caso agora, pró-Rússia. Parece, então, que um conflito agora do Kosovo em relação à Sérvia tem muito a ver com o que está acontecendo na Ucrânia. É preciso demonizar ainda mais qualquer apoiador da Rússia, ainda que isso custe muito caro para a própria Europa. A Sérvia, amanhã depois, pode ser o país com melhores condições energéticas por ter uma boa relação com a Rússia. Então, por que não criar, quem sabe, um conflito agora para desmantelar a Sérvia, como, é bom que se diga, fez Putin em relação à Ucrânia? É a guerra, evidentemente. Bem, vamos acompanhar então o desdobramento desta crise. Se de fato estourar uma crise, uma guerra entre Kosovo e Sérvia, será uma reedição, certamente, da Guerra Fria, só que muito mais próxima do coração da Europa e com outros atores muito mais ferozes no momento. OTAN e Rússia diretamente, é o que pode acontecer. Pois é, começamos bem a segunda-feira, não é mesmo? Por enquanto é isso. Até depois.